E aí, pessoal, aqui é o Elias. A gente está aqui para nossa aula de filosofia, né? Uma aula para o nono ano, tá? Nós vamos discutir, dar continuidade, na verdade, à nossa discussão sobre a teoria crítica, né? Na aula passada a gente falou sobre a indústria cultural, né? Um pouco sobre a sociedade de consumo, a massificação da cultura, né? Pensamento um pouco ali do Theodor Adorno e do Max Horkheimer. Hoje, pessoal, a gente vai discutir especificamente, né, a sociedade de cultura, a anulação do indivíduo, né, a vulnerabilidade do indivíduo, a partir do pensamento do Herbert Marcuse e do Erich Fromm, né? São dois também pensadores aí da Escola de Frankfurt que dão continuidade a essas reflexões sobre a sociedade contemporânea capitalista, tá? Então, façam a leitura lá do tema 4, né, do capítulo 4, na verdade. Anotem as dúvidas que vocês tiverem, me enviem lá no Google Class para que eu possa responder, tá certo? Então, vamos para a nossa aula para a gente poder começar. Então, vamos aqui. Então, pessoal, nós falamos sobre a indústria cultural, né, e a massificação da cultura, né, que produzem o que os pensadores da escola de Frankfurt chamam de sociedade de consumo. E o que é essa sociedade de consumo? O Erich Fromm, né, que também é um pensador da escola de Frankfurt, né, que viveu ali entre 1900 e 1980, entendia a sociedade de consumo como aquela sociedade que dá valor à aquisição de bens materiais em detrimento da, daquilo que os seres realmente são. Então é uma valorização do ter em vez da valorização do ser. Então nessa sociedade, esses indivíduos eles cada vez mais estão buscando uma série de bens materiais que o tornam diferente dos demais, que dão a eles uma característica, que dão ao ser humano o valor de ser, né? No caso aqui, o ter é o que dá o valor de ser. E isso, na sua concepção, pode ser percebido numa busca incessante, né, por produtos de última tecnologia, por produtos que trazem consigo um status social, ou ainda por um acúmulo, uma tentativa constante de acumular riqueza, porque essa riqueza também representa um grau, né, nesse ser, certo? Então, olha só, a sociedade teria convertido o indivíduo em um mero indivíduo, um mero consumidor de mercadorias, reduzindo a essência do ser ao que ele tem. O grau do ser delas, ou a sua essência, né, seria quantificado de acordo com os bens que ela possui. E isso, pessoal, a gente pode perceber muito ainda na nossa sociedade, né, na nossa sociedade capitalista, em que determinados produtos, determinados objetos, eles têm em si não apenas um valor, vamos dizer assim, meramente econômico, ainda que o valor econômico também diga muito sobre ele, né? Mas é muito comum você ver, né, a toda hora, pessoas que buscam determinados produtos como uma forma de garantir assim uma espécie de identidade, né? Uma espécie de essência. E alguém é mais respeitado porque possui determinados produtos, ou porque tem um carro da marca X, ou porque tem um celular, um smartphone da marca Y, e porque aquela pessoa é mais rica, ou porque aquela pessoa possui tantas casas, ou porque é dono de uma empresa, e aí acaba sendo considerado alguém de um grau mais elevado por conta daquilo que possui. Né? Então é essa divisão, e a gente pode perceber isso, né, quando a gente pensa, por exemplo, nos preconceitos de origem econômica, né? Então quando você vê aquele tipo de discriminação em que os mais abastados tendem a destinar aos mais pobres, é um exemplo de como essa sociedade de consumo ela funciona. Então, o potencial de consumo, né, o potencial e a valorização dos bens que alguém possui torna esse alguém melhor, ou de um grau mais elevado do que os outros, né? Na concepção do Eric Fromm, é justamente isso. Né? Quer dizer, a sociedade de consumo ela é uma sociedade que é irracional em sua lógica, né? Tendo em vista que
esse pensamento, né, ele na verdade não é nada mais do que um mecanismo para manutenção desse sistema capitalista, né? Então, é, essa lógica dessa sociedade em valorizar aquilo que se tem e a valorizar aquela riqueza acumulada, nada mais é do que uma forma de garantir, né, a manutenção desse sistema por meio desse desejo constante de consumo. Então, não é à toa que a gente vê, por exemplo, a toda hora, você tem aqui um celular X, depois lança o X mais 1, depois o X mais 3, na outra semana o X mais 4, e assim é um processo que é inacabável. E aquele que tem o mais avançado, aquele que tem o mais caro, acaba se tornando, né, acaba ganhando um status social dentro dessa sociedade baseada nessa lógica de consumo maior do que aqueles que não possuem, né? Inclusive tornando aqueles que não possuem alvo muitas vezes, né, da desvalorização, né, da discriminação. Então é um desejo de consumo constante que fundamenta essa lógica do ser a partir daquilo que tem, né? Então na sociedade de consumo, segundo Eric Fromm, né, as pessoas não são o que são, elas seriam o que elas têm, né? E a sociedade como um todo contribuiria, né, colaboraria para a difusão desse tipo de valor, né? Então a publicidade, a propaganda, o cinema, a música, tudo isso existiria para, né, dar materialidade a isso, é, e, e, e distanciar, né, a sociedade da reflexão acerca do ser propriamente dito, que seria um ser não inserido nessa lógica do ter, né, um ser fundamentado na reflexão, na crítica, né, que não se submeteria a essa lógica, que seria, na concepção do Eric Fromm, alguém realmente pautado na essência de ser e não naquilo que possui. Para ele, né, aqui o Eric Fromm, para quem não conhece, né, aí a imagem dele, trouxe essa charge aqui interessante, né? Não sei se vocês conseguem perceber aí, né? Você tem aí a evolução humana, né? Seria aqui uma referência à evolução humana, e aí esse ser humano ele vai sendo reduzido a um código de barras, né? Referente aí a todas as mercadorias. Todas as mercadorias elas possuem códigos de barras, né? E aí você vê que a evolução do ser humano levaria ele a se tornar, né, uma coisa, ou seja, que aquela mercadoria que ele possui é o que ele é. Então aqui é uma charge, né, que ilustra bem esse pensamento dos pensadores aí da escola crítica, né, de que há um processo, inclusive se você, como eu já falei, né, eles têm uma influência marxista, né, influência do pensamento de Marx, e o Marx ele já discutia um pouco disso lá nas suas obras, né? Então quando o Marx discute a questão da coisificação do trabalhador, né, de como a sociedade capitalista ela transformava o trabalhador numa coisa, num objeto, que era apenas uma engrenagem de toda a máquina aí que fazia funcionar o capitalismo, né, as fábricas e tal. Então aqui você teria justamente esse processo, né, de coisificação, de objetificação, de mercadorização aqui do indivíduo na sociedade. O homem teria se tornado aqui uma mercadoria. Aquilo não tanto no sentido de ser uma mercadoria, né, como no sentido de ser aquilo que possui, aquilo que tem. O homem seria, né, o resultado das coisas que ele possui dentro dessa lógica da sociedade de consumo capitalista, né? Avançando aqui, vamos para frente. E aí, pessoal, o Eric Fromm ele traz justamente uma questão que é muito importante. Dentro dessa lógica em que somos aquilo que temos, não possuímos uma essência, né? Não possuiríamos, ou ainda nem não possuiríamos, talvez a sociedade de consumo ela negaria a nossa essência, substituindo a nossa essência pelo aquilo que nós possuímos. Isso geraria, né, segundo ele, uma vulnerabilidade do ser. O ser ele se torna vulnerável. Por que ele se torna vulnerável? É simples. Ora, se na sociedade de consumo uma pessoa é somente aquilo que ela tem, ora, a identidade dela vai estar sempre ameaçada. Por quê? Porque sempre existe a possibilidade de perder todas as coisas que adquiriu, né?
E aí você pensa, se eu sou aquilo que eu possuo, como dentro dessa sociedade eu sempre posso perder aquilo que eu tenho, né? Afinal de contas, hoje eu tenho esse livro, eu tenho esse negócio, mas amanhã eu posso não ter, por N fatores. Se eu sou aquilo que tenho, a minha identidade ela está sempre ameaçada, porque a qualquer momento posso perder aquilo que tenho, né? E se eu perder o que tenho, eu deixo de ser aquilo que sou, né? E aí eu não seria mais nada. Daí, por exemplo, a lógica dessa sociedade, daquela ideia de que existem aqueles que são alguém e aqueles que não são ninguém, né? E essa lógica é justamente fundamentada nesse pensamento de ser aquilo que possuímos, né? Tal pessoa não é ninguém, não tem nada, não possui nada, nunca conseguiu nada. E isso está muito ligado a esse fundo de pensamento, no sentido de que nós nos baseamos a nossa essência, aquilo que nós possuímos ou aquilo que nós temos. Então, dentro dessa lógica, se eu perco aquilo que tenho, deixo de ser quem sou, né? É só você imaginar um grande empresário, né, proprietário de grandes fábricas, indústrias, ele possui em torno de si toda uma forma de ser, né, de como as pessoas o percebem. E aí você imagina, e aí isso induz também uma forma de tratamento diferenciada, como nós conhecemos, né, principalmente na sociedade brasileira. Aqueles que possuem maior poder aquisitivo são tratados de forma diferenciada, socialmente falando, ainda que não haja, né, base legal para isso, mas são tratados de forma diferenciada. Mas aí, se esse empresário ele perde tudo, será que ele seria tratado da mesma forma e visto da mesma forma como ele é ao possuir o que possui? Então essa é uma indagação que esses filósofos da teoria crítica impõem, né, colocam, né? Quer dizer, imagina, será que uma pessoa que é milionária pense na forma como ela é vista, como ela é pensada, como ela é entendida por aquilo que ela tem, por aquilo que ela é, né, dentro dessa sociedade de consumo? Ao perder tudo isso, será que essa pessoa ela vai ser tratada da mesma forma? Será que ela vai ser vista da mesma forma? Será que ela vai ser percebida da mesma forma? Então, é nesse sentido que se apresenta a vulnerabilidade do ser, segundo o Erich Fromm. Ora, se somos aquilo que temos, ao perdermos tudo, ou ao perdermos as coisas que nós temos, nós deixamos de ser quem somos. E aí que está a grande questão, né? Que é o fundamento da desigualdade, né? No caso aqui. Dentro dessa lógica, pessoal, essa vulnerabilidade ela gera, né, ela aprofunda as desigualdades sociais, porque ela gera uma constante necessidade de consumo, né, para me diferenciar dos demais, também é outro fator. E essa necessidade de consumo que aprofunda a desigualdade social, ela é fundamentada em desejos egoístas. Em que sentido? Ora, muito simples. Se sou aquilo que tenho, se outras pessoas tiverem aquilo que eu tenho, então eu serei igual a essas outras pessoas. E então, na busca de me diferenciar dos demais, por isso que aqui é uma coisa importante, a identidade ela está sempre ameaçada. Porque se o outro tem a mesma coisa que eu tenho, então eu serei, né, dentro dessa lógica da sociedade de consumo, o mesmo que o outro. E eu não quero ser o mesmo que o outro, eu quero ser diferente. Então, essa busca egoísta, né, por uma identidade que está sempre ameaçada, leva justamente a esse desejo constante de consumir e de ter aquilo que o outro não possui, em detrimento, né, de qualquer coisa, tá? Em detrimento. Por isso que são desejos extremamente egoístas, porque eu penso naquilo que eu quero ter, naquilo que eu posso ter e naquilo que vai me diferenciar dos demais. Não me interessa se o outro pode ou não pode ter, ou se eu já tenho demais que o outro não possa ter. O que interessa é essa construção identitária que está sempre ameaçada e que eu preciso, né, consumir para possuí-la. Então, olha só, à medida que o outro adquire o mesmo bem de consumo que eu, a minha felicidade fica comprometida. Ora, se você pensa, lançou aí o telefone aí, o smartphone XY. E a pessoa que tem aquele smartphone XY, geralmente ela tende a ter uma atenção
né, social, ela tende a ter um reconhecimento, olha que o menino ali tem aquilo, a menina ali tem aquilo. E a partir do momento que outra pessoa passa a ter essa felicidade, esse consumo, essa diferença, né, que você fazia, que você possuía, ela se dilui rapidamente. E aí surge a necessidade de ter algo para substituir isso, né? E aí essa busca por essa felicidade constante, que é prometida pela publicidade, pelo cinema, pela música, como eu falei, pela sociedade de maneira geral, e essa felicidade ela é atrelada ao consumo. Então, quanto mais você consome, mais feliz você é, teoricamente, né? Ela é constantemente comprometida, e assim você gera nova necessidade, e aí você vai avançando dentro dessa lógica de consumo, né? É aquela história, é até você quer, você é feliz até que você tem, né? E quando você tem, o alvo da felicidade se torna outra coisa. Então a felicidade dentro dessa lógica de consumo, ela é sempre algo que está no futuro, nunca está no presente, né? Se eu tiver aquele telefone eu vou ser feliz. E aí você tem o telefone, e aí surge um telefone melhor, e se eu tiver aquele outro telefone eu vou ser feliz, se eu tiver aquela roupa eu vou ser feliz. E assim essa lógica, né, de busca de uma felicidade que é constantemente comprometida, leva a essa sociedade de consumo e um ser, né, uma essência extremamente vulnerável, porque nunca está estável, ela sempre está ameaçada por essa busca constante, né? Então, é dentro dessa lógica que o Eric Fromm ele defende a ideia de que a existência do ser não deve ser pautada naquilo que ele tem, ela deve ser naquilo que ele é. O ser, né? Olha só, o ser é viver a experiência humana de maneira crítica, reflexiva, independente, sem reproduzir padrões da sociedade de consumo. Uma existência questionadora e crítica não estaria tão vulnerável a ser reduzida a nada. Ora, simples. A crítica, a reflexão, o pensamento independente, ele não pode ser, ele não é facilmente retirado e ele não é facilmente perdido. Logo, ser e viver, né, dessa forma seria muito mais estável do que ser aquilo que tenho. Então aqui na concepção do Eric Fromm, o ser é justamente o contrário dessa lógica da sociedade de consumo. Se a sociedade de consumo ela é irracional, ela é fundamentada numa busca constante, numa busca infindável pela identidade, pela felicidade, numa lógica de um desejo egoísta, o ser na sua concepção, a essência do ser, na verdade, é o contrário, né? É buscar viver de forma crítica, questionando, né? Refletindo sobre as diversas questões que surgem nessa sociedade, como essas questões elas estão presentes e como elas nos atingem, justamente para que se possa ter uma existência que não é vinculada, ou que não necessariamente esteja vinculada a esses padrões, para que a gente não simplesmente reproduza esses padrões, mas que a gente tenha consciência e que possa encontrar formas de contornar esses padrões e de ser aquilo que realmente somos e não aquilo que nós possuímos, ou ainda de tentar ser aquilo que a sociedade espera que sejamos, né? Então seria uma forma na sua concepção mais segura, né? Tendo em vista que dessa forma essa existência não haveria como, né, ou ainda não seria facilmente reduzida ou desapareceria de forma tão fácil como na situação em que você é aquilo que tem, porque ao perder tudo você deixa de ser o que é, né? Então, quer dizer, é uma reflexão bastante pertinente, né? Então, aqui nós temos pensado aqui pelo Eric Fromm justamente uma sociedade capitalista que veio, né? Isso aqui ele pensa no século XX, mas que a gente ainda pode perceber, né? Hoje nos nossos dias. Entendido? Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai discutir um pouco sobre o pensamento do Herbert Marcuse, né? E aí a gente encerra a nossa discussão sobre a teoria crítica, tá bom? Então, pessoal, leiam o capítulo, tá? Não esqueçam de fazer a leitura,
de anotar as dúvidas, de enviar no Google Class, fazer as atividades, fazer os TDs, entregar na escola. Tá bom? Então, espero que tenha sido proveitoso. Obrigado por assistir e até a próxima.